Gente, o bate-papo musical hoje está com esse grande músico, Geilson, um músico da nossa terra, do RN, um músico que fez carreira. Ele vai contar um pouco da carreira dele. É com você, Geilson! E aí, Pedro Paulo, prazer todo mundo estar aqui, participando desse bate-papo. Que alegria, Pedro Paulo. E é isso, estamos aqui para a gente conversar e me apresentar aqui para vocês aí. Me chamo Geilson, sou contrabaixista há 22 anos. Eita! E estamos aí na carreira musical aí há um bom tempo. Show de bola. Geilson, me diz uma coisa, a gente estava conversando aqui no bastidor e você começou também em igreja, né? Você começou na igreja, na comunidade Shalom, foi isso? Conta um pouco aí. É isso, exatamente. Então, assim, a minha vivência musical começou na igreja. Tinha uma amiga da minha irmã que fazia parte da comunidade e lá ela abriu um curso de bateria. Sim. E aí a minha irmã me colocou nesse curso de bateria, né? E aí foi o meu primeiro contato com o instrumento, né? Eu comecei tocando bateria, na verdade. E daí fiz o curso, participei da igreja, né? Nos eventos da igreja, comecei a assumir a bateria. E aí passei eu tinha 13 anos quando eu comecei, né, a tocar a bateria na igreja, e aos 17 para 18 anos eu tive a oportunidade de começar a trabalhar profissionalmente. Mas não como baterista. Não como baterista, como baixista. Como baixista. Agora, Geilson, eu te conheci naquela época da banda Music, né? Que era de Arnaldo, que era de Marlon, quando a gente saiu da banda Mix. Aí tinha lá o baixista chamado Jacaré, que é Marco Jacaré, né? Aí você se espelhou um pouco nele, né? Você... Né? Isso. Então, como é que foi aquilo, né, Pedro Paulo? Eu na igreja, tocando bateria na igreja, conheci um nosso amigo chamado Douglas, né? O famoso Cabo Douglas. Eita, Cabo Douglas, batera. Conheci Douglas lá na igreja, eu já tocava bateria. Sim. E aí, como é que foi a minha transição para o contrabaixo? Às vezes eu costumo dizer assim, Pedro Paulo, eu sou um baixista frustrado, porque quando eu tocava bateria na igreja, eu estudava muito bateria e nunca toquei com um baixista bom, assim, que colasse comigo. Então chegou uma hora que eu disse assim, eu vou aprender a tocar baixo. Foi aí quando o Douglas conheceu a comunidade, chegou, participou do Ministério de Música com a gente, e aí ele foi para bateria. Aí foi quando eu dei os primeiros passos no contrabaixo. Com um ano de contrabaixo, Douglas me chamou para ir tocar com ele numa banda, que foi aí através de Douglas que eu conheci vocês. Você acho que tinha saído da banda Mix. Exatamente, lá na banda Music. E aí com o Douglas eu comecei a conhecer vocês, foi quando eu conheci você, conheci Jacaré, né, baixista, que foi um cara que eu sempre me espelhei, foi o primeiro cara assim, que a gente começou a me dizer como eram as coisas e tal. Geilson é por aqui. E foi aí onde a gente teve esse contato, mas eu tive um contato mais próximo de vocês profissionais que viviam da música naquela época. Até a gente ficava chamando você de Jacaré, né? Era, porque... Quando você apareceu lá em casa, eu tava dizendo ao pessoal, né? Rapaz, ele andou com a gente ali, com o Douglas, aí a gente chamava ele de Jacaré, né? Era. Aí de lá, Geilson, você foi pra onde ou como é que foi a história? Então, aí... foi quando o Douglas me chamou para a banda Music, vocês já tinham saído da banda Music, né? Aí Arnaldo quis continuar com a banda e montou outra turma, e foi onde surgiu a oportunidade de eu ir. E aí eu toquei um Réveillon, se eu não me engano foi o Réveillon de 2001. Foi. Ou foi o Réveillon de 2000 para 2001, alguma coisa assim. E aí fiz esse show com a banda Music, daí foi quando eu tive a oportunidade de ser chamado para ir para a banda Detroit, de Munir. Isso, aí toquei um carnaval com Detroit. Toquei um carnaval, acho que só foi o carnaval mesmo. E aí a banda da Detroit, né, a gente saiu de lá, foi fazer uma política com a banda de Adeildo Silva. Chamada Menina Manhosa. Aí a gente saiu lá na época da Detroit comigo. Foi Pingo, guitarrista, né? O baterista era Claudinho. Claudinho foi também com a gente. Claudinho, filho de rapaz, que ele gravava fita. Quando eu entrei na banda Mix, ele gravava muita fita, rapaz. Beto Som, acho que era Beto Som aqui na Avenida 3. Isso, Claudinho. Aí percussão não foi, ficou lá na Detroit, que era o finado Tota, o bem furtão, né?
De teclado era Pinguim, né? Gente boa, tocava muito. Isso, aí a gente passou, aí a gente trabalhou lá com Adeildo Silva. De Adeildo Silva surgiu a oportunidade de trabalhar na banda de Leda, foi Cowboy de Forró. Cowboy de Forró. Quem gravou aquele CD foi eu. Foi de batera. Ah, maravilha. Aí a gente foi pro Cowboy de Forró. Aí do Cowboy de Forró surgiu um novo projeto chamado Dengo de Menina. Dengo de Aí Menina. até de Assis Souto. Sim. Aí a gente foi Ele pra lá. Ele trabalhava com sucata antes, né? Um negócio assim, Era, né? porque ele tinha uma fábrica de material reciclado. Era reciclado, era. Entendeu? Aí a gente... Foi onde surgiu a Menina Manhosa. Dengo de Menina. Dengo de Menina. Dengo de Menina. Do Dengo de Menina, eu fui pra Cebola Ralada. Cebola Ralada. Cebola Ralada de Lula. Sim. A gente foi... Eu gravei o CD do Dengo de Menina lá no estúdio de Lula. Sim. Ele viu o seu E trabalho. aí viu o meu trabalho e me chamou pra mim trabalhar no Cebola Ralada. Tô entendendo. Quando eu tive a oportunidade, onde eu gravei o DVD do Cebola Ralada, né? Sim. Uma turma boa. No caso, até Cebola Ralada, banda de Natal, né? Só banda de Natal. A Cebola Ralada já era uma banda show, né? Porque banda baile de Lula é Raul de Luz, né? Isso. E aí Cebola Ralada, Arroz Doce, já entrou naquela área como banda show do Ceará, né? Aquele estilo de forró, né? Então, e aí gravei, trabalhei com Lula. Aí do Cebola Ralada, eu fui para os Terríveis. Sim. Eu fui para os Terríveis. Aí trabalhei. E quem na turma lá dos Terríveis na época que você entrou? Nos Terríveis, Roberto já tinha saído, a Solange já tinha saído. Quem estava, numa época ainda antiga, era o Gilmar. Gilmar, lá de Macau. Isso. Aí, sei quem é. Gilmar. João Décio e Batera? Não era João Décio, não. A maioria da turma era lá de João Pessoa. Sim. Era o baterista era Nino, o percussionista. Aí cheguei a trabalhar com Giliardi lá. Giliardi percussionista. Giliardi com o Berguinho. Sim. Né? Depois aí trabalhei com o Marcílio novamente, lá nos Terríveis. Ele voltou, né? Foi. Sim. Aí a gente fez uns trabalhos lá. Aí dos Terríveis, eu trabalhei com o Alex Padangue. Alex Padangue. Que foi naquela banda Planeta Calypso. Sim, Planeta Calypso. O Marcílio trabalhou lá também, não foi? Pronto. Foi quando eu trabalhei novamente com o Marcílio. Lá no Planeta Calypso. Sim. Do Planeta Calypso, passei lá acho que 2 anos, não, acho que quase 2 anos no Planeta Calypso. Aí o projeto acabou. Sim. O projeto acabou. Quando o projeto acabou, eu fui trabalhar com Dani Cardoso. Dani Cardoso. Isso. Aqui das Quintas, né? Isso. Fui pro lugar de Carlinho. Sim. Por sinal, o Carlinho também foi um baixista que Carlinho foi minha Vez, eu vou referência. fazer com ele o bate-papo musical. Com certeza. Ele tem que estar. Beleza. E assim, entrei no lugar do Carlinhos, lá em Lani. A Lani Cardoso, acho que eu passei uns 3 anos. Né? E o estilo dela só axé, e assim, era aquela coisa assim, mais forte era final de ano, pegava as micaretas, né, carnaval. Mas assim, a gente trabalhou junto, acho que uns 3 anos. 3 anos. Né? E aí, depois de Lani Cardoso, né, tive essa experiência com axé, aí eu fui para o Ferro na Boneca. Aí, Ceará ou aquele Natal? A banda era do Ceará. Porém, como a banda só tocava aqui muito Rio Grande do Norte, na época que eu entrei, o empresário da banda era o Eli Taveira, lá de Currais Novos. Isso. E aí, eles montaram uma sede lá. Tô entendendo. Certo? Foi quando eu entrei no Ferro na Boneca. Por sinal, na época, foi eu e o Etinho, o tecladista, né? Tecladista, né? Isso. A gente saiu. Faz aquela onda, né? Aqui no baixo e aqui na batera. Aquele rapaz que tem uma divisão. Cara, bom, viu? Excepcional, viu? Verdade. É um músico que eu admiro demais, Com certeza. Etinho. E aí a gente foi juntos pro Ferro na Boneca. Trabalhamos lá um bom tempo. E aí, do Ferro na Boneca, fui pra Cavaleiros do Forró. Sim, Cavaleiro. Passei pouco tempo na Cavaleiros, né? Sim. Mas assim, o pouco tempo que eu passei também foi uma experiência muito boa, grande, né? Que eu tive banda lá. grande, né? Viajava muito, né? Foi o que eu costumava dizer, rapaz, em toda a minha vida que eu tenho de banda, o pouco tempo que eu passei na Cavaleiros, eu viajei muito, ao qual eu não viajei nas outras bandas. Tô entendendo. Então assim, foi uma experiência muito grande na Cavaleiros.
E pela responsabilidade do tamanho da banda também que era, né? Responsabilidade muito grande, é. Então aí, da Cavaleiros, eu saí da Cavaleiros, aí vim para Natal trabalhar com o Wagner, do Checkmate. Sim, Wagner sim, foi para deixar... Wagner Bastos. Wagner Bastos, é isso. Sei demais, aí, optei por estar mais em casa, então aí tive a oportunidade de trabalhar com ele na banda baile Checkmate dele. Sim. Daí, trabalhei com o Wagner um bom tempo, só que eu morava em Currais Novos, ficava vindo para Natal. Sim. Né, para fazer os shows da Checkmate, da orquestra. E aí eu tive a oportunidade de Dedé, ex-baixista do circuito musical, que hoje Deus o tenha, ele é um bom lugar. Tocava bem o Negão. O Negão me chamou para ir para o lugar dele no circuito musical. Sim. Lá ele estava saindo para seguir com o projeto dele com o Naldinho, né, que era a banda era chamada Os Mimosos. Sim. Aí eu fui pro circuito musical. Era uma banda que sempre tive uma referência, sempre gostei. Sempre foi bom, né? No tempo banda baile e banda show sempre fizeram um bom trabalho, né? Isso. Então, assim, tive a oportunidade de ir lá, conheci o Esterley, né, que trabalhou muitos anos lá, tecladista, na época ele que produzia a banda. E aí trabalhei um bom tempo lá com o Divaldo, né, no circuito. O Divaldo me acolheu super bem. E foi aí a turma lá quem era? João Décio? Não, na época quando eu entrei, era o Esterley de teclado, de guitarra era chega, meu Deus, o nome dele era agora tá fugindo. O cara que é guitarrista, meu Deus, agora fugiu o nome dele. Pula! Mas eu já lembro. Aí de percussão era Flávio Rupinol, certo? De bateria não foi quando a João Désio entrou depois, que eu já estava lá. Na verdade, João Désio quando entrou foi quando a TT voltou. E Divaldo quis chamar a galera que já tinha trabalhado lá nas antigas. Né? Aí foi quando o João Désio voltou. Mas não era João Désio, eu não me lembro. Lembro o batera. Era o batera na época. E aí, depois do circuito musical, foi quando eu recebi a proposta de ir embora para Fortaleza. Fortaleza. O Ceará. Circuito musical, vamos dizer, nesse tempo foi a última banda de Natal do Rio Grande do Norte, né? Natal não, do Rio Grande do Norte, que é ele aqui de Caicó, né? Isso. Foi a última que eu trabalhei aqui. Aí você foi para Fortaleza. Aí eu fui para Fortaleza. Eu fui... E na época que eu fui para Fortaleza, foi quando João Désio, a gente junto foi para Fortaleza. O João Désio já tinha tido a experiência de ter trabalhado lá. Sim. E quando surgiu um projeto, surgiu para nós dois. Aí a gente foi junto. Aí a gente trabalhou lá com um cantor chamado Tiago Farra, que era um artista, cantava as músicas em inglês no estilo sertanejo. Sim. E aí foi uma experiência massa com ele lá. Era ele e mais dois músicos de São Paulo, o Coxa, que a gente chamava ele de Coxa, o sanfoneiro, e o Mal, o rapaz do violão. E aí era massa. O clima, a banda era legal, o estilo era massa de tocar. E aí foi quando essa banda era da TS Eventos, do Tuta, que é o mesmo dono da Furacão do Forró. Sim. Né? E de outros projetos lá. Aí foi quando eu tive a oportunidade de ir para Furacão do Forró. Sim. O Hudson que tocava lá. Você entrou no lugar de Assi ou Assi entrou depois de você? Não, eu entrei muito depois. Sim. Eu entrei no lugar do Hudson. Sim. Que o Hudson, e justamente o Hudson tinha entrado no lugar de Assi. Assi pula. Isso. Aí o Hudson passou, acho que foi uns 6 anos na Furacão. Aí eu entrei no lugar dele. Sim. Foi quando aí o pessoal começou a me conhecer, mas lá em Fortaleza. Foi aonde eu conheci o Messias Santiago, que é um excelente produtor lá. É o produtor, né? Fortaleza. É o meu filho, Jason, falou nele, deu nota 1000, né? O cara é bom, o cara é muito bom mesmo, de verdade. E aí foi quando eu conheci ele no estúdio, ele foi gravar um trabalho da Furacão do Forró, a gente se conheceu. E aí eu passei a fazer outros tipos de trabalho lá, né? De gravações em Fortaleza. Quando o Willey saiu da Furacão, ele montou um projeto solo e foi para São Luís. Sim. E aí eu fui trabalhar lá com ele, né? Depois que ele estava lá no projeto, aí eu fui trabalhar com ele, na Furacão, no projeto, né? Entendendo. E aí passei 8 meses lá em São Luís do Maranhão e voltei para Natal. Sim. Tava cansado lá da... viagem, aí eu disse, não, vou para casa. Muito calor. E aí, rapaz, quando eu voltei e não deu 20 dias, aí eu recebo a ligação do Messias Santiago. Sim. O produtor. E o produtor musical. Aí que
eu gravei lá no estúdio dele, né? A gente teve esse primeiro contato. E aí ele me chamou para trabalhar com ele. Qual o projeto? No projeto do Aduílio Mendes, né? Que ele que produzia a banda, ele que gravava os CDs, fazia os arranjos. E aí tive esse privilégio. No caso, hoje você trabalha com Aduílio. Isso. Mas essa aí foi a primeira vez, Foi a primeira vez, exatamente. Então vamos lá. Fui trabalhar com ele em 2016. Foi, 2016, final de 2016. Aí peguei 2017 e 2018 com Aduílio. Né? Um cara que eu sempre fui muito fã da época do Mastros. Ter essa oportunidade de ter trabalhado numa banda super hiper musical. E foi uma coisa que eu aprendi muito lá com eles. Passei de 2016 até 2018 com Aduílio. Voltei para Natal, né? Na verdade, o projeto lá do Aduílio, ele veio para o Rio Grande do Norte. Né? E aí eu vim... Você trabalhou até em parceria com o Erociano, né? Exatamente. Foi quando ele veio trabalhar aqui com o Erociano, aí eu vim com ele. E aí, para estar perto da família também. Quando eu cheguei aqui, em Natal, passei mais um mês com a Aduílio, aí eu recebi uma proposta boa para trabalhar com a Valquíria Santos. O Paulinho, que é o produtor musical dela, na época, me chamou para trabalhar com eles. E aí fui trabalhar na Valquíria, passei de 2018 até 2020. Né? Se engano. Foi quando veio a pandemia, né? Aí tudo parou. E aí quando foi retornando as coisas aos poucos, eu voltei. Isso eu tinha gravado 2 DVDs já com ela. Depois da pandemia teve outra oportunidade de a gente gravar mais um trabalho, mais um DVD. E aí a gente gravou esse DVD. Depois o Aduílio veio e me chamou novamente para trabalhar junto com ele. Ele até falava assim, era engraçado, a gente se encontrava nas estradas aí, nos shows da vida. Aí ele ia lá no camarim da banda, né, da Valquíria, e ele dizia assim, olha, esse aí, cara, tá só emprestado, viu, Valquíria? Tá só emprestado. Quando as coisas começarem a melhorar mais um pouquinho, eu carrego ele de volta, viu? E carregou. E aí terminou carregando. E aí eu tô com ele até hoje. Aí a turma lá, me diz aí. A turma lá, carreguei seu filho, né? Pra trabalhar com a gente. Com certeza. E aí a turma lá, o tecladista que na época tinha trabalhado com ele, ele tinha saído, ele estava com a Solange, aí ele voltou a trabalhar com a gente novamente, que é o Raniel. Teve o Miqueias, que era o sanfoneiro, um menino novo, mas talentoso demais, que também não está com a gente mais hoje. E de guitarra, o Dierre, que é um músico também excepcional, um guitarrista que já tem uma experiência, já passou pela Limão com Mel e outras bandas. A banda é boa, eu tenho visto. A banda é muito musical, a banda é boa. E a gente costuma dizer lá, quando tem o dedo do Messias Santiago, a coisa se torna musical, porque ele tem uma cabeça muito boa. É bom, eu já vi ele. E assim, é um estilo que ele curte e que se entende, ele com o Aduílio. Ele arranjou agora, né, o DVD de Safadão, né? Isso, foi ele que estava na produção, né? Isso, aí ele participou junto com o Rod Bala e o DJ Is, na produção do TBT 2, do Wesley Safadão. Ele foi um dos primeiros diretores musicais lá, assim, produziu as músicas como Tentativas em Vão, né, as músicas, e outras músicas lá no Wesley, e ele não poderia estar de fora, né, desse TBT. E aí, eu só me diz uma coisa, aí eu tenho visto aí na internet também, né, um sistema você é endorse, né, do contrabaixo, fala aí com o Gilson, como é que é essa história? Sim, rapaz, eu fui... Você fazendo umas lepadas lá? Eu fui agraciado com essa marca aí, a Gelira, a Gilson me chamou para uma parceria e a gente parou, pensou no instrumento, a gente criou, né? E passou a ser uma série Signature, GS, né? Geilson Silva. Show de bola, Geilson. Então, estamos aqui, né, nessa entrevista, esse bate-papo legal, já falando agora do contrabaixo, né, da parceria que você tem com o Gilson, né? Eu conheço o Gilson também há muito tempo. Eu quero saber aqui de você, meu irmão, Divaldo, né, meu irmão? É uma lenda, né? Fala aí um pouco de Divaldo para nós. Divaldo é uma lenda. Não, é assim, eu na época, desde que eu trabalhava no Cebola Ralada, que ele se encontrava com
com Lula, rapaz, parece que era uma confusão os dois conversando. Um mais bruto do que o outro. Mas assim, a minha experiência de trabalhar com o Divaldo foi maravilhosa. Assim. Eu aprendi muito, porque o Divaldo era aquele cara que ele não tinha meio termo. Eu sei. Ele é muito assim, ou é ou não é bom ou não é. Tô entendendo. Ele era muito assim. Não tem conversa não. Ele não tinha não. E outra coisa, ele era muito perfeccionista. Tô entendendo. Com o trabalho da banda dele. Sei. Então isso aí era muito bom. Eu gostava disso aí. Então assim, foi uma experiência muito maravilhosa, assim. Eu ter conhecido o Divaldo e o tempo que eu passei lá foi muito bom. Tô entendendo. Geilson, rapaz, é o seguinte, a tela está aberta, eu sei que já está, né? Mas se faltou alguma coisa, você fala. Se não, agradeça aí, fale o que você quiser. Eu já lhe agradeço, né? Obrigado. Essa entrevista com você, um grande músico, um grande amigo da nossa família. Obrigado. E nós estamos torcendo pelo seu sucesso e pelo sucesso de todos os músicos do RN, do Brasil e do mundo, né? Então a tela está aberta aí do Bate-Papo Musical, beleza? Obrigado. Eu só tenho a agradecer, Pedro Paulo, pela oportunidade que você me deu. E assim, dizer também que eu sou grato por muitas pessoas que Deus me deu a oportunidade de ter passado na minha vida para o meu crescimento. Eu sou grato muito ao Cabo Douglas, né? A gente chama ele de Cabo Douglas, porque foi ele que me colocou, né? Na verdade, eu sempre tive um sonho de ser músico, é uma arte que eu admiro, que eu amo muito, né? E os músicos como o Jacaré, que foi minha referência, o Carlinhos, que tocava nos terreiros na época, minha referência, um cara também que eu sempre não tive a oportunidade antes, mas depois que eu passei a tocar, conheci também, que é o Geórgio, o ex-baixista da banda Montagem. Então, show, né? Então são essas pessoas assim que, de certa forma, direto ou indiretamente, contribuiu com o meu crescimento, porque foi as pessoas onde eu me espelhei, grandes músicos. Agora diz uma coisa, para encerrar aqui, para não deixar ele de fora, você tirou um som também com Carlos Mano, né? Isso, aí, né? Poxa, bem rapidinho, não poderia, é tanta gente que eu sei, mas não poderia deixar. E assim, os meninos lá, teve até uma bem rapidinho aqui, uma história que Carlos Manos mais Jailson e Novinho foram lá na minha casa, lá em Felipe Camarão, de manhã, acho que ainda tava acordando ainda, para me chamar para mim ir pra Banda Mix, trabalhar com eles lá. E assim, depois desse momento que eu tive com eles, a gente tivemos uma grande amizade, viramos grandes amigos. Mano é 10, meu. E assim, sempre eu tô lá com os meninos, quando eles precisam. Jailson ali, legal. Tô fazendo som com eles, são pessoas também que moram no meu coração. Beleza, então, gente, hoje o Bate-Papo Musical foi com esse grande músico, Geilson, um grande amigo, no nosso estado do Rio Grande do Norte, na nossa cidade natal. Amanhã pode ser você. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Então, divulgue esse trabalho, porque esse trabalho é nosso, é da nossa região, é da nossa cidade. Beleza? Tamo junto? Obrigadão, Pedro Paulo. Show, meu! Olá!